tarde, amigos da TV Rio Branco. São 12 horas e 27 minutos. Estamos começando mais uma edição do Diário do Esporte nesta sexta-feira, 1º de março de 2024. Mesmo diante do gramado cheio de lama do Florestão, o Galvez passou com certa facilidade, né? Ontem pelo Real, representante do futebol guaraniense na Copa do Brasil Sub-17, e vai agora enfrentar o Amazonas em 2 jogos de volta. O primeiro dia 6, o outro no dia 13. Isso mesmo. 2-0 foi o placar. O Galvez conseguiu o primeiro gol logo no início do jogo e no segundo tempo mais um. Tá? O Marcão abriu o placar e aí o Ronan no segundo tempo selou então a vitória do time do Galvez, que apresentou inclusive o indígena. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, né? Isso mesmo. E lembrando que nós teremos sequência do Campeonato Acreano no sábado, no domingo, às 15 horas. Teremos o jogo Plácido de Castro e Nauas, no confronto aí do interior, e depois, às 17 horas, o São Francisco enfrenta o Humaitá. E olha que o Nauas, quem diria, se vencer, Fernandes, pode assumir a liderança do grupo B. No programa de hoje, além do meu amigo Raimundo Fernandes, que está aqui de volta, o Fernandes foi nosso parceiro por mais de 4 anos aqui no outro programa que nós apresentamos há 4 anos, o Branco Esporte, está de volta hoje, ele que é cronista esportivo há vários anos, diretor-geral da Rádio Cultura FM, está de volta aqui. Seja bem-vindo, Fernandes. Obrigado, Muniz. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, telespectador do TV Rio Branco. Obrigado, esportista de modo geral, meu amigo Jesus. Um amigo bacana, né, pessoal do esporte. Estamos aqui para debater um pouco sobre o nosso campeonato, nosso campo alagado, nosso campo de lama. No futebol profissional, os caras mostram lá, no futebol nacional, o mapa de calor, né? Aqui vamos mostrar o mapa de lama, né? É isso. Pastor Jesus, que comanda um programa social, o Jogo da Vida, também com a gente. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Muniz. Boa tarde a todos do programa Diário do Esporte. Boa tarde aos alunos da nossa escolinha lá que ficaram de estar assistindo. Estão todo mundo conectado. A audiência certamente aumentou hoje, né? A audiência aumentou, com certeza, Muniz. Mandar um abraço para todos eles ali que são uma bênção na minha vida. E agradecer por estar aqui com você, para a gente compartilhar as coisas do esporte acreano. O pastor lidera a igreja Vida Restaurada, mas não vamos falar hoje sobre futebol, sobre programa social. Seja bem-vinda mais uma vez, Jamile Romano. Boa tarde. Boa tarde, Muniz. Boa tarde ao pessoal de casa e boa tarde aos nossos convidados. Sejam bem-vindos. Obrigado. Pastor, afinal de contas, como é que surgiu esse projeto? Então, Muniz, o projeto surgiu da necessidade, da gente observar a necessidade, né? Você sabe que eu trabalhei em vários clubes do Acre, né? Vasco da Gama, Plácido de Castro, Rio Branco. Tive ainda lá pelo Independência, não deu para continuar, mas estive também no Atlético Acreano. E aí a gente percebeu que os clubes, de modo geral, não atendem à necessidade social de toda a cidade, né? E aí a gente percebeu que a região da Baixada Sobral estava muito carente com essa questão do esporte, né? Já tem alguns colegas que fazem o esporte ali, porém, a gente percebemos que havia uma grande lacuna que poderia ter sido preenchida e não foi preenchida. Aí a gente vem com um projeto, Jogo da Vida, criado pela Associação Desportiva Acre Esporte Clube, e graças a Deus tem sido um projeto que tem dado certo, bem organizado, está se organizando ainda mais e com certeza vai gerar muitos frutos. É porque os clubes, evidentemente, o objetivo maior não é o esporte participação, é o esporte competição, né? Então, claro que tem um lado social também, mas principalmente a questão profissional. É isso, essa é a diferença, né? Sempre tem, não deixa de ter, né? Claro. Só que a gente percebeu que o projeto social tem uma inclusão maior, né? Sim. A gente, às vezes, o clube E dali surgem talentos, Sim, normalmente. Com certeza. O clube geralmente seleciona, né? Sim. A gente dá oportunidade para todos, né? Claro. Por isso que você vê muitas vezes a escolinha B ou a escolinha C levando algumas goleadas por aí, né? Sim. Que acontece, né? Que ali é onde o início de tudo. Exatamente. Ali, E por que isso acontece? Que às vezes o clube seleciona os melhores. A escolinha oportuna a todos, né? Que ali estão trabalhando
o mais magrinho, o mais gordinho, enfim. Todo mundo tem uma Por isso que é oportunidade. importante os clubes firmarem parcerias constantes com as escolinhas. Eu acho que isso aí Serem deveria ser parceiros. uma política que os clubes deveriam desenvolver, né? Sim. É essa parceria próxima Claro. com... Eu tenho algumas boa relação com alguns clubes, né? A gente já levamos alguns atletas para alguns clubes. Por exemplo, o Galvez tem uma escolinha, tem um time e tem a escolinha. O Santa Cruz também tem a mesma proposta, tem a escolinha e tem um clube. Exatamente. Mas o clube que não tem a escolinha poderia fazer uma parceria, né? Claro, com certeza. Nós temos algumas ilustrações aí, por gentileza, pode colocar na tela. Enquanto a ilustração não vem, a gente segue aqui. Fernandes, qual a sua opinião sobre essa proposta que o pastor apresenta, o pastor Jesus? Primeiro, o nome é sugestivo, né? Parabéns, o nome realmente é bacana. Jogo da vida, coisa assim, O jogo da que vida. impacta, né? Que dá. Tem duplo sentido aí, né? Exato. E o esporte precisa Ou triplo ser, sentido. né? Lá atrás, quando o saudoso professor Elias Mansur, ele disse que no Juventus só podia jogar quem estudava. Alguém o chamava de prepotente, de arrogante. Acontece que aí saiu quem do Juventus? Todos com profissões. Era advogado, era economista, era empresário e tudo mais. Quando eu vejo o pastor Jesus com essa ideia, e talvez alguém até ache absurda, mas o começo de tudo, você participar pela coisa certa. Não é? Alguns até com mais de uma faculdade, no caso do Dadão, do Emilson. Exato. Então, naquele tempo chamava o professor Elias Mansur de louco, porque eu é exibido. Não, tá aí a resposta. Era um Aí visionário. alguém pode dizer assim, sim, pastor, o que tem a ver com o futebol, jogo da vida? A vida é um jogo, maninho. Claro. É até no jogo da vida. Fernando, uma das ideias da... Onde é isso aí, pastor? Por gentileza. Isso aí é o nosso CT, nós chamamos de nosso CT, né? Porque se você colocar hoje no Google, Sim. já aparece lá CT Acre Esporte, lá na região do Seja da Sobral, né? Seja da sua O espaço é um espaço reduzido, é um campo society, é onde a gente faz os treinamentos da gente. Só aproveitando aqui a fala do Fernando, é que, na verdade, a vida é um jogo, né? A vida é um jogo. E uma das ideias desse projeto é a gente entender e passar para esses adolescentes, essas crianças, que se não souber jogar esse jogo, eles vão perder. Perder tomar para uma quem? goleada. Vão tomar uma goleada para as drogas, para o crime organizado, né? E então nós estamos organizando melhor do que o crime, que é para poder dar um futuro melhor para eles, Fernando. Pois é. Quantos, né? Você vê que eu venho de um bairro que chegou a ter de 18 grupos de jovens na estação, né? E a estação, quem não vereador pela parte da educação, foi para o crime. Então, quem é da estação? Quase todos professores formados, políticos e tudo mais. Nós tínhamos lá Liga Juvenil, JF, estação, Reisado, Escoteiro, tudo da estação. Guarani Nacional. Então, quando se tem grupos que se organizam, a coisa acontece. Por exemplo, escolinhas era para ser muito mais valorizadas pelos políticos, pelos gestores. E quando se ouvir um lutador desse, dá atenção, porque não leva a sério. Porque às vezes a pessoa não tem uma formação cultural, ou não tem um padrinho forte, não é ouvido. E isso, lá na frente, repercute. O nosso futebol acreano está assim na situação vexatória, perigosa, porque abandonaram as escolinhas, abandonaram a formação de valor, abandonaram as categorias de base. Aliás, cara, Abandonaram isso. Fernandes, por muito tempo a estação foi usina de Exemplo, né? craques, né? Exemplo de crack. Depois o Calafate, Dali saiu Antônio Júlio, Sabino, Carioca, Valtinho, Delci, Rei Arthur, dali saiu tudo, César Limão. Da Baixada saiu o goleiro Everton. Everton. Então, eu sinceramente me preocupo muito com o futuro do futebol do Acre. Porque eu vejo a coluna escura que tem o futebol de Rondônia e estamos entrando aqui. Grupo de aluguéis, que hoje a Copa do Brasil, a única coisa é caça-níquel. O pessoal quer ir para a Copa do Brasil e pronto. Depois o Maitá, que me perdoa o dirigente, Desmundo. o próprio São Francisco desmonta e bota time para disputar um merreca no brasileiro. E isso repercute no futebol do Acre. Sabe por quê? Nosso ranking foi lá para a lona. Nosso ranking, nós estamos baixando. Tá caindo. Nós estamos na frente de Pará, de Amazonas, hoje estamos perdendo para Roraima. Então, pessoal, ou nós sentamos e discutimos futebol de uma maneira muito mais elegante, começar pela base. A Copa do Brasil pro Amapá. Entendeu? Então, as escolinhas têm que ser respeitadas. Governos, prefeituras, políticos, investir na categoria de base. É difícil? É.
Mas a situação que está, invadiu o Rio Branco, essas bocadas, essas coisas aí, porque esqueceram os campos. O meu amigo Eric está ali, o Carioca, nós chegamos a ter, estará com a gente chegamos a no ter futebol. aqui, ó, 116 campos de futebol de 11 em Rio Branco. Hoje temos o quê? 4, 5. Criou-se favela, boca de fumo e tudo mais. Lamentável. Jamir Romano, qual é o seu destaque inicial? Muniz, hoje a gente vai começar o programa falando da Recopa que aconteceu ontem à noite. Dessa vez o Fluminense espantou o fantasma da LDU e conquistou o título da Recopa, isso depois de 2 derrotas em finais para os equatorianos. Esta foi a terceira vez que as equipes entraram e disputaram uma final, né, entre a LDU e o Fluminense. A gente tem aí o resultado, né, uma imagem deles. A primeira final entre os times juntos foi na Libertadores em 2008, com vitória da LDU. A segunda foi no ano seguinte, que valeu o título da Copa Sul. Aí são os gols da rodada, né? Foram 2 gols do Fluminense no segundo tempo. Arias! É do Fluminense! Finalmente a pressão deu resultado! O Fluminense empurrava cada vez mais para trás a LDU. Cada vez mais sem saída o time equatoriano. Meteu o primeiro. Assume a responsabilidade de quem sabe fazer o segundo gol do Fluminense. Já tomou distância John Arias. Ele contra Domingues. Pegando fogo o Maracanã. Autorizada a cobrança pelo árbitro argentino. John Arias, toda a concentração possível. Deu uma paradinha, olhando para o goleiro. Pra bola, bateu! Gol! De novo Arias! É do Fluminense! Gente, vai muito. O Márcio deu muito para jogar futebol, dando pisão no pé do cara. Candidato a Gente, vai herói da muito. noite. É do time de guerreiros com G maiúsculo. Pra emocionar, pra fazer Muniz Jamil. dessa vez deu o Fluminense. Pois é, só para lembrar, em 2008 o Fluminense foi operado no Maracanã. Né? Para quem não sabe, eu não lembro. A vitória não foi dos equatorianos, foi da arbitragem. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instante para continuar a nossa conversa aqui com o Fernandes e também com o Pastor. E no último bloco teremos a participação especial do Eric Rodrigues, o nosso comentarista, o comentarista da palavra fácil. Até já.